João, são 8h05, nós somos 10. Ótimo, vamos começar se quiser iniciar. Denise, claquete 3, sala 4, gravando. Boa noite, pessoal. Vamos lá, João Carlos. Vamos lá, fazer a nossa oração de abertura. Sempre com aquele carinho, com aquele amor, com aquela gratidão a Deus, nosso Pai Criador, que é o provedor da vida, mas também é o provedor de todas as nossas oportunidades. É sempre o manancial, né? É sempre o manancial de toda a luz, de toda a oportunidade divina que nós possamos aproveitar, construir, já que também somos construtores, auxiliares do Pai Maior, um plano menor aqui. Mas que essas oportunidades, Senhor, sejam para nós abençoadas, benditas. Saibamos valorizar cada dia de nossos estudos, cada oportunidade que tivermos. Porque, na verdade, Senhor, o que mais precisamos é de conhecimentos que possam nos tirar daquela animalidade ancestral que ainda pesa em nós, que ainda nos faz pensar e agir, muitas vezes, de forma como fazíamos lá atrás, no passado distante, que não é mais compatível com a realidade de hoje. E se hoje sabemos, Senhor, que temos que pensar e agir muito mais com respeito, com gratidão, aprendendo a reconhecer o valor dos nossos irmãos, tanto irracionais como os irmãos espirituais, se temos que aprender a valorizar a natureza que nos cerca, da qual viemos, da qual fazemos parte, da qual somos irmãos, então tudo isso é necessário nesse momento de transformações, nesse momento de uma revolução interior que precisamos urgentemente fazer. Então, agradecendo sempre profundamente, pedindo muito amparo da espiritualidade amiga, esses irmãos que são colaboradores do Cristo Jesus aqui, juntinho de nós, no plano físico, e que em nome do amor do Cristo e em nome do amor de Deus, se dedicam a nos auxiliar, a nos amparar. Então, rogamos o amparo, mais uma vez, desses irmãos também, que assim seja. Bom, então o propósito para hoje, tá? Compromissos com o Cristo, é justamente falar só um pouquinho, uma pincelada, tá, gente? Porque para que não fique extenso o assunto, mas que dê tempo e dê margem para a gente conversar, refletir, trocar ideias, tá? Bom, então a essência do estudo aqui hoje é falar do trabalho dos irmãos espirituais junto a nós aqui na Terra, tá? E nós vamos aproveitar do último livro do nosso irmão Divaldo Franco, que chama-se No Rumo do Mundo de Regeneração, que ele fala especificamente do trabalho espiritual nesse momento de pandemia no planeta Terra, tá? É claro que dá uma ênfase, né, ao Brasil, às situações do Brasil, porque, na verdade, o espírito é ligado ao Brasil. Teve reencarnações aqui, que é o Manuel Filomeno de Miranda. O Divaldo é um médium, atualmente brasileiro, baiano, né? E vai falar de Eurípides Barçanufo, que foi um grande médium, um grande brasileiro, né? Lá de Minas, tá? E entre outros, que eles citam aqui. Então, dá uma ênfase ao Brasil, dá uma ênfase à nossa terra maravilhosa, né? Tão desrespeitada, né, por tantos, mas é uma terra maravilhosa. Então, vamos lá, tá? Nesse capítulo que eu vou tirar uns trechos, é um capítulo que eles explicam alguns acontecimentos, tá? Dentro de um hospital, por exemplo, tá? Dentro de uma casa espírita, nesse momento de grandes perturbações, de tantas emoções fortes, tá? Então ele começa falando de um hospital. A equipe espiritual, ela foi destacada para um hospital público, tá certo?
Tudo isso se passa nos primeiros meses, né, ali março, abril, maio do ano passado, 2020, tá, gente? Então tudo isso se passa no início do ano passado, a partir de março. Então eles foram destacados para um hospital público, certo? E logo o Manuel Filomeno Espírito, ele observou que os cuidados médicos, né, estavam mais voltados para a UTI, por conta de falta de conhecimento, né, da medicina sobre o novo vírus, a ação do vírus. Pouco se sabia na época, né? E o que se sabia é que a pessoa, se precisasse de auxílio respiratório, teria que ser, né, levada para uma UTI para ter cuidados mais intensivos, tá? Culminando até mesmo com o uso do respirador. Mas, então, eles começam a observar toda aquela correria. Na visão espiritual deles, né, então eles relatam a dolorosa expectativa no ambiente do hospital, tá? A movimentação era grande tanto da parte dos médicos, dos enfermeiros, né, os principais profissionais envolvidos, mas também do plano espiritual, ou seja, se você tinha parentes, amigos, esposos, esposas, filhos preocupadíssimos com o seu ente querido internado ali, querendo saber notícias, querendo saber a evolução ou não do tratamento, né? Ele está dizendo que também havia um grande número de desencarnados ligados diretamente a essas pessoas. Ou seja, um pai, uma mãe já desencarnado, um avô, uma avó, né? Então, era grande a movimentação de encarnados e de desencarnados com a preocupação com os doentes ali. Também era grande a preocupação dos médicos e enfermeiros, era grande a preocupação com a contaminação, né? Então, nesse momento aqui, o Manuel nos diz que uma moça, né, vinha trazendo do laboratório o exame, tá, o resultado do exame de alguns pacientes. No caso, eram 13 exames. E, quando o diretor do hospital recebe esses exames e que constata que dos 13 últimos que haviam sido levados, 8 eram positivos do Covid. Tá? Lembrando, né, que no início do ano passado, um número de 13, 8 positivo era um alarme, né? Todo mundo ficava apavorado, né? Agora, isso cresceu tanto que ninguém está se apavorando mais, né? Bom, e aí diz assim, ó, a notícia espalhou-se como um rastilho de pólvora, tá? Então foi aquela correria, né, procurando separar os contaminados, esses 8 dos demais, tirando das enfermarias, levando para as unidades de tratamento intensivo, né? E o Manuel, ele cita aqui outra coisa que a gente sabe também, né? Que, infelizmente, tá, mesmo entre os médicos, havia aquele clima, né, de acusações, né? É porque o governo não está fazendo a parte dele, é porque fulano não está fazendo, Beltrano está fazendo tudo errado, é porque faltou dedicação, quer dizer, aquele jogo, né, de troca de acusações, né, de ideologias, um lado dizendo que se fosse diferente, né, se fosse outras pessoas, não estaria acontecendo aquilo. Bobagem, tá? Bobagem, porque as informações espirituais que temos não quer dizer absolutamente nada com relação a quem está hoje no poder ou não, tá? A coisa veio lá de cima para nós como uma oportunidade para que a gente não caísse em erros e em situações mais desastrosas, tá? Por pior que seja essa pandemia, mas coisas piores poderiam acontecer no planeta se não houvesse a interferência divina, tá? Então a interferência divina foi no sentido de nos ajudar, mesmo sabendo que a dor vai ser grande pra caramba, tá bom? Então aqui ele cita o caso de um médico harmonizado, tá? Que não se levou, né, pelo desequilíbrio, e ele se acercou de uma mulher de 30 anos presumíveis, que era diabética, e a mulher ficou muito apavorada, dizendo que ia morrer, né?
E o médico, mais tranquilo, mais calmo, chegou para ela e explicou: olha, você é jovem ainda, nós temos aqui recursos, né? Você vai se safar dessa, né? Não quer dizer que por ter uma diabetes você vai desencarnar, né? Vai morrer. Então ele passou tranquilidade para a pessoa, tá? Ele está citando isso aqui logo na entrada, certo? Num outro caso, um cavalheiro chamou a atenção também das equipes espirituais. Esse cavalheiro tinha presumivelmente uns 50 anos, tá? Esse cavalheiro, quando soube que deu positivo o exame dele, primeira coisa que ele fez, ele entrou em oração, pedindo a Deus ajuda, entregando o momento a Deus, o Pai Criador, tá? E aí o Manuel nos diz o seguinte, que foi visto ali pelos espíritos, que aquela oração dele atraiu de imediato um espírito amoroso para auxiliá-lo. E esse espírito, então, o envolveu em vibrações de paz e coragem. Tá? E os demais, né, os outros 6, no caso, deixaram-se dominar pelas lágrimas e algumas reclamações, né? Falando, né, bobagens a respeito do governo, né, denominado de negligente, e transferindo a responsabilidade por encontrar-se ali, né? Quer dizer, quem ficou doente, a responsabilidade é do governo. Não é isso. Na verdade, não é isso. Tá? Bom, afirmavam que as autoridades governamentais já sabiam da pandemia com as suas garras assassinas e que, ao invés de resguardarem as pessoas de aglomerações e meios fáceis de contágio, estimularam os prazeres do carnaval. E ali estavam as vítimas dos folguedos perniciosos. Né? Então, o Manuel nos chama a atenção. Não se davam conta, essas pessoas, de que a responsabilidade é de cada um. Porquanto todos estamos conscientes do perigo de contágio da enfermidade de tal porte, desde antes do carnaval anunciado. Desculpa aí, gente. Então sucede que os prazeres, diz o Espírito Manuel para nós, sucede que os prazeres servis ainda merecem mais atenção do que os deveres austeros. Certo? Ou seja, muitas pessoas preferiram o carnaval, né? Assim como muitos governantes estaduais, municipais preferiram fazer o carnaval do que cancelar como medida de proteção. Mas as pessoas também têm a sua responsabilidade. Né? Ou seja, esse ano, por exemplo, de 2021, o carnaval foi cancelado. Mas em quantos estados aí se descobriu que faziam-se reuniões carnavalescas escondidas? Né? Então a responsabilidade é de cada um. Não adianta culpar governos. Tá? Então, o Manuel diz, né, que nós latino-americanos temos um defeito grave, né? Nós achamos que conosco nada acontece, nada pega. Como se fôssemos constituídos de uma matéria especial, coisa que não somos, né? Dora da sociedade em todo o mundo. E no Brasil começava com fome cruel, encontrando a cultura leviana de muitos e a falta de compromisso com a vida. Tá? Então, gente, vamos lá. Por que a espiritualidade superior, tá? Superior no sentido de considerarmos que são espíritos iguais a nós ou mais evoluídos do que nós, mas que estão preocupadíssimos, tá? Com a maneira como nós encarnados conduzimos o nosso dia a dia, conduzimos as nossas experiências, as nossas oportunidades. Então eles se candidatam, certo, a serem trabalhadores enquanto aguardam por novas oportunidades de reencarnação, né? Eles pedem, eles se candidatam a trabalhar como espíritos junto a nós aqui na Terra, tá? Então esses irmãos que são esses nossos mentores, amigos, né? Que lutam junto conosco no dia a dia sem que a gente os veja, sem que a gente os sinta. Isso porque nós não
estamos ainda buscando o lado espiritual, né? Se tivéssemos, nós pelo menos os sentiríamos. Pelo menos as intuições deles nós receberíamos com muita facilidade. Tá? Mas vamos lá. Então o Manuel ele nos diz o seguinte, que no gabinete do diretor, diversos médicos discutiam a respeito de qual a terapêutica melhor recomendada para os pacientes inseguros. Tá? E início do ano passado, né? Discussões politiqueiras de baixo nível esqueciam as vidas humanas para cuidar dos seus interesses mesquinhos e venais. Alguns desses médicos que já vinham aplicando medicamentos que deram bons resultados nos casos da Espanha e da Itália, consumidas pelo surto feroz, né? Foram os primeiros países a ter problemas mais sérios, deixavam de lado esses deixavam de lado as brigas e ofensas políticas para encontrar uma solução de emergência, enquanto os laboratórios do mundo trabalhavam na produção da vacina salvadora. Então, o Manuel Espírito nos diz, passamos as horas da manhã naquele hospital atendendo os irmãos contaminados, os encarnados contaminados, tá? Auxiliando-os no equilíbrio do sistema imunológico. Veja bem, a tarefa dos espíritos junto aos encarnados com Covid. Então eles passaram a manhã atendendo, auxiliando-os no equilíbrio do sistema imunológico e principalmente da harmonia íntima. Tá? Já vamos entender o porquê da harmonia íntima de quem está doente. Intuindo-os a buscarem a oração que lhes daria forças para a conquista dos resultados felizes. Tá? Então, o Manuel procurou saber, né, do diretor espiritual da equipe dele, que chama-se Francisco Spinelli, tá? Procurou saber detalhes de uma reunião mediúnica que eles participaram na noite anterior, quando houve um processo de atendimento, de libertação, tá? de uma médium principal da casa espírita que estava muito obsidiado. Tá? Então ele procurou saber detalhes, e é importante nesse momento aqui, porque para a gente poder entender como que as doenças, como que as viroses podem nos atacar mais ou menos. Tá? Porque, veja só, a médium que estava muito obsidiada, seria muito importante auxiliar dois espíritos nesse processo de ajuda aos encarnados. Tá? Porque a médium não vai para o hospital trabalhar. A médium vai trabalhar no centro espírita. Porém, muitos espíritos obsessores, tá, como a gente verá daqui a pouco, muitos espíritos obsessores, eles se aproveitam dos doentes em desespero, em dor, em desequilíbrio, e começam a atacar com facilidade. Certo? Então aqui ele vai primeiro dar uma pincelada na reunião mediúnica. Tá. O que aconteceu na reunião mediúnica? Havia um obsessor cruel da médium principal da casa. Se essa médium não fosse liberada desse obsessor cruel, ela não seria útil, ou pelo menos ela teria dificuldades, né, de ser mais útil a essas equipes espirituais socorristas. Então precisavam ajudar a médium primeiro. Tá? Então o Manuel pergunta o seguinte, por que o espírito ele se apresentou tão endurecido, mas tão endurecido, que a forma perispiritual dele era de um lobo feroz. Como foi possível aquilo? Né? Então, primeiro, o Spinelli explicou para ele, para o Manuel, que esse espírito, é claro que ele tinha a forma humana da última encarnação dele guardada com ele. Ele poderia usar a forma humana a hora que ele quisesse. Mas quando ele botou para fora todo o ódio, todo o ressentimento que ele sentia por aquele espírito que hoje é a médium encarnada, coisas lá do passado distante, né, as encrencas deles, então quando ele botou para fora todo o ódio que ele sentia, certo? Ele mostrou o potencial feroz de ódio, de vingança cruel que ele guarda com ele. Então ele veio naquela forma de um lobo feroz.
Tá? E ele foi tratado pelo espírito Eurípides Barçanufo, né, que está muito próximo do Cristo hoje. Ele foi tratado, ele foi orientado, ele foi direcionado a um determinado entendimento pelo Eurípides, e ele acabou cedendo. E ele foi cedendo amorosamente. O Eurípides foi conduzindo a conversa de tal forma que ele foi cedendo, e ele, né, pôde ser afastado da médium na condição de não voltar mais a prejudicá-la, obsidiá-la. Tá bom? Assim, eu estou resumindo, né, porque senão o assunto é grande, vai ficar complicado. Tá, então ele foi tratado com muito amor, ele foi tratado com muita paciência, e ele foi cedendo. Quando ele foi retirado do ambiente, ele já estava numa posição bem melhor. Porém, ele teria que voltar a ter contatos mediúnicos em outras reuniões para que a forma humana natural dele, que ele viveu na última encarnação dele, pudesse ser recomposta. Tá? Então nós vimos aqui nesse momento, né, quem conhece um pouco do estudo da mediunidade sabe disso, como é importante os médiuns terem amor e equilíbrio quando vão trabalhar principalmente, mas também durante toda a sua vida. Como que o médium tem que procurar se melhorar, como que o médium tem que procurar converter as suas energias em energias de amor. Porque até na mudança de roupagem de um espírito cruel, o médium ajuda. Né? E muito mais do que isso, é lógico. Mas ele ajuda a modificar situações que às vezes estão ali formadas, estão ali caracterizadas há milênios. Tá? Naqueles espíritos amargurados, né? Naqueles espíritos cruéis. Aquelas formas monstruosas às vezes. Né? Então o médium ajuda muito. Mas o que tem o médium a ver com o tratamento das pessoas, o tratamento nos hospitais? Tá? Acontece que ele vai falar aqui que uma determinada mulher entrou em crise dentro do hospital ao saber que tinha Covid. Entrou em crise, entrou em desespero. Quando ela entrou em crise, ela trazia com ela também um obsessor, que não tinha se manifestado. Quando ela entrou em crise, quando soube que estava com o Covid, ela começou então a se debater violentamente. Os enfermeiros e médicos, é lógico, né, deram logo um sossega-leão na mulher. Aí, né, foi quando a espiritualidade entrou em ação, né? O Manuel explica tudo, que aquilo tudo foi desnecessário, a mulher podia se manter equilibrada, ela não precisava descampar para o desespero, né? Afinal de contas, se a gente procurasse compreender que a vida no caso, né, nós somos imortais como espíritos, né? Uma vida física sempre será transitória, pode ser de meses, anos, mas sempre será transitória. Então ela não precisava, se ela tivesse um certo conhecimento e equilíbrio, aquilo não aconteceria. Ou seja, no desespero dela, abriu as portas para o obsessor atuar, agravando ainda mais a situação. E foi preciso tomar um sossega-leão. Né? E aí a espiritualidade então pôde recolher o obsessor. Então veja bem, quantas vezes isso pode estar acontecendo nos lares, nos hospitais, tá? Quando as pessoas se desarmonizam, se desequilibram, seja lá por que motivo for, abrindo as portas para interferências espirituais nocivas, que só agravam as situações das pessoas. Né? Então é para a gente pensar muito nisso. Muitas pessoas são consideradas doentes disso, doentes daquilo, né? São pessoas especiais porque têm deficiência daqui e dali. Em muitos desses casos, não podemos dizer todos nem quantos, mas muitos desses casos são agravados pelo desequilíbrio das pessoas que possibilitam ações espirituais inferiores, né, na forma de prejudicar a própria pessoa ou alguém que esteja perto dela, na forma de vingança, na forma de gozação, né, para poder se divertir com a situação terrível que vai se instalar, tá? Isso é para a gente pensar muito. Tá? Bom,
Entrou aqui uma outra situação com relação à reunião mediúnica que parece que não tem nada a ver, mas se a gente pensar direitinho, tem. Houve um momento em que vários espíritos na reunião mediúnica surgiram, né, como se fossem zumbis, e as carnes, aquelas carnes podres, mau cheiro de podridão, eles surgiam como se estivessem saindo de túmulos, do próprio chão da sala mediúnica. E o Manuel quis saber do espírito, né, Spinelli, o porquê disso. Né? Será que esses espíritos foram... Aquilo tudo foi transportado de uma região espiritual para dentro da sala mediúnica? Ou o que foi aquilo? Né? E o Spinelli falou, não foi isso. A mente daqueles espíritos estavam focadas, de todos eles, estavam focadas numa região espiritual inferior onde eles se encontravam sofrendo. Então eles trouxeram aquela imagem pela própria mente deles, e a imagem que eles trouxeram foi recriada, né? Recriada mentalmente. Os médiuns e os espíritos puderam ver isso. Toda aquela cena horrorosa de, né, espíritos levantando do chão, né, com as carnes apodrecidas, em decomposição. Tá? Então vejam bem, nesse momento, né, que antecede aqui um pouco também de outros relatos do trabalho da espiritualidade, veja como a mente do espírito, que pode ser encarnado ou desencarnado, cria coisas, cria situações. Tá? E quando a gente vai falar da gravidade da Covid, tá? Por que a gravidade é maior para uns e é menor para outros? Por que atinge uma categoria e não atinge outra? Tem várias situações envolvidas, né? Tudo tem a ver com as nossas próprias criações mentais e o nosso posicionamento mental, certo? Esse livro aqui fala muito disso. Quem se dedica ao bem, quem se dedica à caridade, quem se dedica a bons pensamentos, a orações, quem se eleva espiritualmente, né, é uma pessoa que cria anticorpos muito fortes, que esse tipo de vírus, por exemplo, tem dificuldade de atacar. Então essas pessoas são mais resistentes, podendo até pegar. Mas se pegar, a chance de fazer muito mal a essas pessoas é menor. Ou, por outro lado, podem também vir até a desencarnar pelo vírus. Mas aí entram alguns fatores que a gente também tem que levar em conta, né? Ou seja, qual é o tempo de encarnação daquela pessoa? Se já está na época programada para o desencarne dela, não importa se foi corona, se foi o carro que bateu, se foi o avião que caiu, isso não importa. Né? Quando chega o término do programa reencarnatório, a pessoa vai desencarnar, não importa de que forma. Tá? Então aqui é dito isso. Muitos que estão desencarnando, que são consideradas pessoas muito boas, elas têm um projeto reencarnatório. Né? Assim como médicos, enfermeiros, que se contaminam e venham a desencarnar. São missionários em trabalho, eram para ser protegidos? Todos são. Mas e o projeto reencarnatório daquela criatura? A gente não sabe. Né? Então ele coloca para a gente assim, uma situação básica, né, a mais importante para ser compreendida por todos nós, que é o nosso posicionamento mental, as nossas criações mentais. Então pessoas acostumadas ao medo, ao pânico, né, a falar coisas, né, mal de governos, a reclamar de tudo, né? Só um exemplo. São pessoas fragilizadas pela própria mente contra esse tipo de situação. Covid-19 é uma delas. Tá? Então isso explica por que a mulher, né, chegou acompanhada de um obsessor que não estava fazendo nada. Mas quando ela caiu em desequilíbrio porque soube que estava contaminada, o espírito se aproveitou, né, e fez ela sofrer um pouquinho. Né? Ele vai contar aqui o caso, né? Tá. Essa mesma mulher, ela foi socorrida por um espírito aqui chamado de Cláudio, especialista em energias restauradoras. Tá? Energias magnéticas desse espírito,
que restauram a harmonia, o equilíbrio da pessoa. Tá? Então ele aplicou o passe nessa mulher, conseguindo, junto com a medicação sossega-leão que os médicos deram, conseguindo fazer com que ela dormisse bem rápido e, ao mesmo tempo, retirar o obsessor da presença dela, né, da ligação que tinha conseguido fazer com ela. Tá. Cadê o outro caso aqui? Me perdi aqui rapidinho. Ah, sim, um senhor. Um outro senhor, tá? Ele começou, já na UTI, ele começou a ter um problema grave. Ele começou a ficar asfixiado, né? E ele já era sexagenário, diz aqui, né? E começou a ter um problema grave, e veio a desencarnar. Tá? Aí, né, os guias espirituais ali procuraram rapidamente saber a situação dele, né, porque a espiritualidade maior tem recursos, né? Procuraram saber qual era a verdadeira situação dele, e ele era o quê? Um fumante inveterado. Tá? E aí eles vão explicar para nós o quanto que esse tipo de vício, tá, vai roubando a vitalidade das pessoas aos poucos, tá? E no momento desse, com um vírus violento desse, não tem jeito, não tem escapatória na maioria das vezes. Tá? Então ele diz assim, ó, a história clínica do paciente era grave, porque cardíaco experimentava a asfixia proveniente do pulmão totalmente impossibilitado de cumprir sua função, graças às colônias maciças do vírus na sua volúpia devoradora. Tá? O coração pulsava com imenso esforço para bombear o sangue e começou a falhar. O rosto congestionado pela asfixia e os olhos um pouco fora das órbitas denunciavam a presença da morte, o que se deu inexoravelmente. Tá? Então veja um detalhe. Ele vai dizer assim, o espírito, né, guia? Que tragédia, né? A do vício do tabaco. Nosso irmão é considerado como um suicida indireto, por haver submetido o seu organismo à pressão das substâncias químicas do cigarro, que lhe destruíram os alvéolos delicados, impedindo-o de manterem as suas funções vitais. E aí, gente, o que acontece num caso desse? E aconteceu aqui, na frente de toda a equipe espiritual, que não pôde interferir. Não pôde. Observamos que espíritos viciosos, de péssimo nível moral, acercaram-se do cadáver e arrebataram o recém-desencarnado antes da eliminação das últimas energias vitais do organismo. Aí a gente se pergunta, né? Caramba, uma equipe espiritual grande dentro de um hospital para socorrer e deixou que os espíritos vampirizadores levassem um recém-desencarnado, mal ainda, né, tinham terminado ali a retirada dos liames, né, que provocam realmente a morte do corpo. Como é que pode isso? Qual a explicação para isso? Ora, ele foi um suicida indireto. Ele planejou, ele construiu a desgraça que ele estava vivendo. Se ele buscou isso para a vida dele, o que ele vai ter que colher? Se a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, tá? Então era isso que ele preparou para ele mesmo. Então, pelo menos por um tempo, ele vai ficar nas mãos de vampirizadores, pelos atos que ele mesmo escolheu viver, criar, usufruir, viver daquela forma. Tá? Então, muitas das vezes, a gente fica pensando, né, por que a pessoa está doente, em estado gravíssimo, ninguém dá nada por ela e ela sobrevive? E por que em outros casos a pessoa está doente, né, mas aparentemente poderia sobreviver e morre? Tá? Então não é simplesmente uma questão de dizer assim, ó, os médicos foram rápidos e salvaram a vida. Os médicos foram lentos, negligentes e a pessoa morreu. A gente não pode falar sempre a mesma coisa. Né? Porque nem sempre será negligência, nem sempre será falta de recurso. Tá, gente? Tudo isso é para a gente raciocinar, para a gente pensar. A espiritualidade não faz mágica, a espiritualidade trabalha.
certo? E quando se fala em trabalho com relação aos seres humanos, é preciso, os seres humanos no caso encarnados, né? É preciso que a gente saiba que cada um precisa colher a semeadura que vem fazendo, tá? Por isso que tem momentos que a gente não acha uma explicação muito fácil. Então, o instrutor aqui, Spinelli, ele vai dizer que esse desencarnado despertará, passará a viver um verdadeiro pesadelo pela ignorância da ocorrência do fenômeno que acaba de suceder. Os suicidas indiretos no mundo são em número colossal, porque tudo que atenta contra a saúde, o bem-estar, o equilíbrio do organismo na vilegiatura carnal é uma agressão que culmina por derrotá-lo. Tá? Então, gente, essa questão de suicida indireto, tá, é muito comum. É qualquer coisa que nós possamos estar fazendo que atenta contra a nossa saúde, o nosso equilíbrio físico, emocional, mental, tá? O modo de vida que escolhermos para viver, tá? Se escolhermos, né, temos as dificuldades sim, mas se a gente não quer combater, por exemplo, a ansiedade, não quer combater o medo, não quer combater o próprio ódio, a própria fúria, né? Nós, de uma certa forma, estamos em processo de suicídio indireto, porque isso vai nos trazer problemas gravíssimos, cedo ou tarde, tá? Ou seja, nessa vida mesmo ou para outra. Então, merece considerar que os vícios e atentados materiais à saúde impregnam o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, de miasmas destrutivos, facultando espaço para a instalação de muitas enfermidades ou simplesmente por somatização. Ou seja, você acaba, não está no seu projeto reencarnatório passar por aquilo, mas você atrai aquilo para você, tá? Ensejando enfermidades que não se encontram na ficha evolutiva do ser. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, as culturas do pensamento negativo, geram vibriões e bactérias psíquicas, né, que diminuem as forças do equilíbrio e da resistência humana, favorecendo a instalação de muitas enfermidades e transtornos emocionais. Então é indispensável que as fontes do pensamento sejam vigiadas, a fim de que das suas nascentes não surjam elementos destrutivos responsáveis por incontáveis males que perturbam os seus cultores, né? Quem os cultuam, tá certo? O último caso aqui narrado nessa nossa tomada aqui do livro, tá? É um paciente que já chegou necessitando imediatamente do respirador artificial, né? Entubado. Os danos causados pelo vírus eram já muito graves e a assistência espiritual que ele trouxe com ele era péssima. Eram espíritos de baixa qualidade moral também. Então, algumas entidades dessas eram odientas e maldiziam-no e o ameaçavam de forma impiedosa, anunciando o seu próximo desencarne, para o reencontro além do corpo com as consequências lamentáveis. Quer dizer, aqueles espíritos interessadíssimos em fazer a criatura encarnada desencarnar, tá? Então ele já estava em processo também de desencarne, e o Manuel diz assim: o desencarnando apavorado com a consciência de que chegara o seu momento fatal, inevitável, deixava-se dominar pelo desespero que mais o perturbava. Da desencarnação, diz o Manuel para nós, tá? A desencarnação deve ser um momento de serenidade, tá? Coisa que dificilmente a gente consegue ter, né? A fim de que a ruptura dos liames que vinculam o espírito ao corpo material seja suave, tá? Diluindo-se pela falta do fluido vital que mantém a existência orgânica, tá certo?
Então, quando nós não temos ideia de como transcorre a existência física, é muito difícil fazer essa libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, tá? Havendo a ruptura brusca. Então, se você não tem noção, se você não está se preparando para isso de forma adequada, pode haver uma ruptura brusca no momento da morte do corpo, o que não é fácil para o espírito desencarnante, tá? Mas ele vai falar uma coisa aqui muito interessante para a gente refletir, tá? Morrer não significa desencarnar imediatamente. Gente, quem é que morre? Quem morre é o corpo físico. O espírito se desprende do corpo físico, ele desencarna, correto? Então, morrer é uma situação, desencarnar é outra situação. Pode parecer que não, mas é. Quem está buscando viver de forma harmônica, quem tem fé, quem vive de forma adequada, segundo os preceitos mais importantes que são os cristãos, tá? A pessoa vem a desencarnar na hora da morte do corpo de forma natural, suave, tranquila, na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Aquele que não cultua as práticas cristãs, aquele que não tem fé, aquele que não tem, que tem até desprezo às vezes pela vida, vamos dizer assim, que desrespeita as normas de segurança, de saúde, tá? Esse, ao morrer, o corpo vai ter uma dificuldade terrível para desencarnar. Então, morrer e desencarnar pode ser duas situações bem distintas que a gente precisa entender melhor, tá? Então, nós temos que viver aqui na vida física, certo? Com a responsabilidade de um espírito que somos, que estamos no corpo transitoriamente em busca de melhoria, de evolução, de crescimento e também, né, para consertar, para reparar falhas anteriores dessa ou de outras vidas, para que a gente não saia daqui do planeta com a consciência pesada de culpa, tá? Porém, é preciso que entendamos que os laços de família carnal, né, sempre vão ficar, né, e podem e devem ser transformados em laços de família espiritual por amor, por companheirismo, por fraternidade. Então a gente tem que aprender a viver, né, enquanto estamos encarnados, nos desprendendo de vários conceitos antigos e perniciosos, que é o conceito da posse, é o conceito de meu, minha, né? É o conceito de tudo isso é meu, eu construí, eu tenho direito, né? Ninguém toca, ninguém mexe. Então a gente tem que se acostumar a se desprender dessas coisas, tá? A importância do eu e do meu, para que a gente possa entender a importância de sermos seres viajantes, que várias vezes viajamos a Terra, encarnamos um tempo, né? Depois voltamos para casa para nos preparar para uma nova viagem futura à Terra novamente. Tudo isso no sentido de aprendizado, no sentido de crescimento, de libertação espiritual, tá? Então, como eu prometi, né, eu falei, eu vou dar uma ênfase à ajuda espiritual aos homens da Terra, tá? Então vamos lá, repassando rapidamente. Nós encarnados jamais estaremos sozinhos, jamais, tá? Não importa se somos pessoas consideradas de bem, pessoas consideradas falhas, pessoas consideradas odientas, não importa. Todos somos filhos do mesmo Pai, todos temos a mesma destinação, que é construir e vivenciar a felicidade plena maior, que pode, com muita boa vontade, ser traduzida em desapegos materiais, né? Essa felicidade maior pode ser traduzida em respeito, né? Em amor verdadeiro, em fraternidade pura, tudo aquilo que é mais divino, tá certo? Então nós temos que construir essa felicidade, modificando a nós mesmos,
né, procurando conhecer a nós mesmos, interpretar nossas maiores dificuldades e como resolver isso. Para isso nós precisamos de muita ajuda, para isso nós temos muita ajuda também espiritual, né? E principalmente espiritual, porque normalmente os espíritos nos entendem muito melhor do que os nossos irmãos encarnados. Então a ajuda espiritual ao homem na Terra, principalmente nas horas de crise, nas horas mais dolorosas, ela é fundamental, ela sempre existirá, tá? E nessa obra aqui, por exemplo, a gente percebe claramente que o objetivo não é tirar de nós as provas necessárias, entendeu? Os resgates necessários. O objetivo maior não é esse. A espiritualidade quer nos dar força, quer nos dar boas intuições, né, de como deveríamos agir, já que não sabemos, temos dificuldades, tá? Então o papel deles ali no livro é harmonizar as energias das pessoas, é dar forças, né, fluídicas para que a nossa própria resistência física, né, aumente, tá? Esqueci o nome aqui, que se dá a resistência física aqui, falhou. Então, imunidade, né? Eles vêm reforçar a nossa imunidade, tá? Mas eles não fazem por nós o que nós temos que fazer, tá certo? Então vamos lá, é muito mais fácil para nós que temos 1001 dificuldades na vida, 1001 problemas, é muito mais fácil nós nos conscientizarmos de que a nossa mente cria o bem ou o mal que vamos ter que colher depois, tá? Muito mais fácil a gente se conscientizar disso do que ficar simplesmente na espera, tá, de braços cruzados para que a divindade, os bons espíritos resolvam os nossos problemas. Isso não existe, não acontece, tá? Ou damos o primeiro passo, ou vamos ficar parados, tá certo? Ou batemos para que a porta se abra, conforme disse Jesus, ou vamos ficar com a porta fechada à nossa frente. Ou começamos a procurar para poder encontrar, ou nunca vamos encontrar o que queremos, tá? Tudo Jesus. Então, os bons espíritos vêm para isso. Você faz a sua parte, eles fazem a deles, tá? E todas as nossas fontes, todas as obras, todos os assuntos sempre trazem a mesma coisa. Tudo começa na nossa mente criadora, tá? A nossa mente cria, dá forma, e nós vamos viver isso tudo que nós criamos e demos forma, tá? Então, nesse momento, né, a pandemia está se alastrando, está ficando mais grave? Tá, todo mundo está vendo que tá. As opiniões são desencontradas disso, daquilo, como fazer, como não fazer? Está sendo, tudo bem. Mas o que vai prevalecer? O bom senso. O que vai prevalecer? A ciência. Sabe por quê? Ali, tá, nós temos a indicação de que incontáveis espíritos que nos últimos anos e séculos estiveram envolvidos no desenvolvimento da ciência, tá, inclusive da ciência médica, estão do lado espiritual ou reencarnados atuando junto aos laboratórios. Os encarnados estão lá pesquisando e descobrindo, os desencarnados estão lá intuindo como descobrir, como fazer, como encontrar saídas. Mas não podem enfiar na cabeça de ninguém. Eles intuem, cada um aproveita o que quer aproveitar. Exatamente por isso, gente, aí é que a gente vai entender como, exatamente por isso, que em vários países, simultaneamente, as vacinas nasceram e estão sendo desenvolvidas. Claro que ela não é perfeita, todo mundo sabe. Ela está em desenvolvimento. Mas ela vai ser aperfeiçoada com o quê? O uso, com a prática, com a observação dos resultados, né, após a aplicação. Então a espiritualidade está atuando em todos os setores, tá? Está atuando junto aos governos, está atuando junto às organizações aí tipo ONU, está atuando nos bastidores, como nós vimos aqui, dentro dos hospitais, nas casas espíritas, levando paz, levando calma, tirando obsessores que agravam tudo, né? Faz as pessoas muitas das vezes piorarem, porque querem se vingar, querem que a pessoa morra, tá? Então os benfeitores estão em todos os lugares.
E uma outra coisa importantíssima deste livro também, no início dele, as pessoas, as famílias que têm o hábito de se reunirem para orarem juntas, ou seja, os que a gente chamaria de culto do evangelho no lar, tá? Pelo menos uma vez na semana, mas se fosse todo dia seria muito melhor, muito mais produtivo. Então eles estão usando essas casas dessas famílias como uma fonte emissora de luz para levar essa luz, essa força moral e espiritual de união familiar, tá? De equilíbrio familiar para os corações mais necessitados. Tá? Isso tudo é importantíssimo para que a gente saiba, tá? Para que a gente redirecione os nossos pensamentos, as nossas condutas, principalmente numa hora tão difícil, tão dura quanto essa que a gente está vivendo, certo? E que também, né, por imprudência, por irresponsabilidade, por teimosia, ainda pode vir a piorar muito, e muito. Tá bom, gente? 8:55, já falei demais, agora vamos lá, vamos dividir o tempo aí. Marquinhos, é contigo agora. Vamos lá, João. Boa noite aí, quem chegou depois. Sejam bem-vindos. Ô, João, eu vou dar uma polemizada, tá? Você repetiu algumas vezes aí, seria muito mais fácil, é muito mais fácil se, né, nós como alma, como seres encarnados, promovêssemos isso, aquilo, outro, né, para o nosso bem, tal. Eu não acho que, por um contexto de amplitude, né, para todos nós que estamos aqui encarnados, seja tão prático assim, não. Por conta da nossa facilidade de terceirizar o leme do nosso barco, sabe? Várias vezes você foi falando e eu estava aqui fazendo avaliações, né, tentando montar o meu quebra-cabeça dentro da minha consciência, né, da minha limitação, que a gente sempre está terceirizando, né, o leme do nosso barco. Desde o início, quando você começou o estudo, falando sobre, né, os elos, aquele acamado que está no leito hospitalar, tem os falangeiros de luz que estão trabalhando para essa cura, os profissionais do hospital que estão trabalhando pela cura, os parentes em casa, né, do plano material aqui encarnados juntos, né, que estão orando, os desencarnados que já estão lá esperando, a falange dos espíritos, né, de menos luz que estão ali tentando interferir, e de alguma forma esse paciente, né, se conectou a ele, e é uma grande corrente, né, é uma grande teia, e nós estamos todos interligados ali. E eu não sei se, eu fiz uma avaliação, eu não sei se essa conexão entre todos nós, como se fosse uma teia de aranha gigante, faz com que a gente tire de nós mesmos a nossa autorresponsabilidade de sermos gestores do nosso processo encarnatório. Porque o Covid não é quando você se contamina, a culpa não é sua. A gente vê muito disso daí, né? A responsabilidade é do governo, a responsabilidade é do médico que não cuidou direito, a responsabilidade é do vizinho que foi na minha casa e me contaminou. Então, assim, não querendo entrar no mérito Covid, porque está bem nítido para todos nós. Eu estou falando da nossa responsabilidade como espírito, como almas encarnadas, desde esse tabagista, né, que sabia da responsabilidade que o fumo, né, que o tabaco, com aqueles, antigamente acho que eram 4.700 substâncias tóxicas, hoje em dia já pulou para 8.000, a gente você quer responsabilizar o fabricante do cigarro, ao invés de se autorresponsabilizar por estar fumando. Isso é um exemplo bem simples assim do que eu estou tentando formular aqui em mente, da gente terceirizar a nossa autorresponsabilidade conosco e com o próximo. E quando
penso eu, né? Quando essa rede, quando a gente, em algum momento nessa teia, se conecta com esses espíritos inferiores, é por energia. Nós somos energia, né? Nós somos seres planetários, então não é essa, né? Não é essa carne aqui. Então, a partir do momento que houve a conexão, foi porque, né, se é uma ligação, em algum momento eu liguei ou eu atendi essa ligação. A gente é o obsessor. Para o obsessor se linkar a mim, se linkar ao João, me corrija, João, se eu estiver falando a besteira. Para o obsessor se conectar a mim ou se conectar a você, em algum momento ele achou um ponto que conectasse. Ou ele achou em mim uma ferida para ele ali, né, ser a porta de entrada. Em algum momento esse escudo, né, que a gente cria com a oração, com o evangelho no lar, né, ele achou alguma forma de se conectar. Então, esse orar e vigiar que a gente sempre fala, deve ser permanente, né? E uma outra coisa que eu anotei até aqui na hora da sua fala, eu acho que a pandemia tem muito desse boom todo, né, a informação está chegando muito pesada, a gente ouve pouco se projetar o número de curados, o número de libertos, e somos bombardeados com o número de óbitos, ao invés de promovermos, né, que as vacinas estão trazendo, né, uma cura, ou que seja só uma libertação, né, de nós não evoluirmos até o óbito. Não, as pessoas estão preocupadas em mostrar em que ponto, né, 1 milhão de vacinados, se um teve alguma hemorragia cerebral, já botam na conta da vacina. Então, a gente é inundado por essa energia do medo. Só que nós somos uma massa muito, muito fácil de ser arrebanhada, de ser, né, levada ali no cabresto. E nós que estamos estudando, que estamos engatinhando no processo, a gente consegue sair um pouquinho e olhar um pouco de cima, né, o que está acontecendo, mesmo estando fazendo parte desse processo. E a gente tem que se vigiar e tentar vigiar e ajudar o próximo. E eu acho que a melhor forma é essa mesmo, de oração, né, de tentar emanar uma energia boa para os nossos irmãos. Mas, ao mesmo tempo, pelo livre-arbítrio, e o que um amigo espiritual da Umbanda sempre diz, né, o amarrado arbítrio, que nós estamos linkados, né, o plantio e a colheita, não nos dá o direito, nem a liberdade, nem a autonomia, nem o poder, chamem como quiser, de curar alguém. Eu falei isso, não sei se foi ontem no estudo de Umbanda, que eu ouvi isso, isso foi muito forte para mim, de que a gente não tem como curar outra pessoa. A gente pode ajudar, assessorar, né, apoiar, mas a gente não tem a capacidade de curar. É nosso, é particular, é intrínseco, e isso é de dentro para fora. O suporte pode vir de fora para dentro, né, nesse apoio espiritual que você mesmo relatou, né, os bons espíritos estão lá para assessorar, para apoiar, mas esse livre-arbítrio, né, nos traz a responsabilidade de nós mesmos promovermos essa libertação. E para fechar, assim, para também não tomar o tempo dos amigos, uma coisa que eu tenho cada dia mais observado, João, é que independente de religião, independente de forma que nós vivemos, a espiritualidade vem mostrando para nós, assim como um suporte que você falou em um desses relatos, que a única coisa que a gente pode ofertar que realmente promova, né, auxilia essas pessoas, transcende religião, seria o amor, né? O amor puro e verdadeiro, eu acho que é o único formato de cura, tanto espiritual como do nosso processo material, até mesmo porque a nossa deficiência, o nosso adoecimento material, seja pelo
Covid ou por qualquer outra patologia, está diretamente ligado ao nosso espírito e à nossa alma, né? Vem de lá a fonte. Então, eu acho que o processo todo gira em torno do amor. Eu ouvi uma vez que a religião do futuro seria o amor, e eu creio cada vez mais nisso, que a gente vai se libertar dessas religiões com o passar do tempo. Espero que isso chegue o mais rápido possível. E é isso, pessoal. A gente penso que temos que vibrar cada vez mais positivo, ofertar cada vez mais coisas positivas para a nossa alma e também para o nosso corpo físico, que é o nosso automóvel aqui na Terra, né? Ninguém quer botar diesel num carro a gasolina, ninguém deve andar, né, com pneu careca, para não promover, né, com freio não estando funcionando, porque você pode se acidentar e danificar seu carro. E assim a gente tem que tentar cada vez mais fazer com o nosso corpo físico. Alimentação, boa vibração, tanto do nosso corpo, do aparelho físico, quanto da alma. Vou dar a palavra para vocês agora aí. Vamos lá, João. Deixa o pessoal falar, Marquinhos. Fique à vontade, tá, pessoal? Só abrir o microfone aí e a palavra é de vocês. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Janaína. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Mas, assim, um depoimento de uma coisa que aconteceu comigo na última sexta-feira, comigo indiretamente, né? Porque, graças a Deus, chegou a idade do meu pai ser imunizado com a vacina. E ele estava muito coisa assim de não vou tomar, não sei o quê. Aí um dia antes, eu e o Robson, a gente sentou e conversou aqui com ele, olha, o senhor precisa tomar, porque tá ficando complicado as coisas de novo, não sei o quê, e por fim ele aceitou. E foi. E assim, com todo respeito, porque eu, Janaína, quando eu vejo, eu sou muito de observar e eu acho tudo muito bonito. Entendeu? Não faltando com respeito, né, assim, mas eu acho a quantidade de idoso, né, que tinha lá. E eu ficava olhando, porque tinha uns que queriam registrar aquele momento, né, tirar foto, fazer vídeo e tal. E assim, a preocupação e o cuidado, sabe? E é aquilo, a gente só escuta notícia ruim, né, que as pessoas estão morrendo e tal. Então, para isso, eu fiquei observando, olhando aquilo, eu falei, nossa, que bonito, né? Graças a Deus está começando e está chegando, e meu pai está aqui tomando a vacina, e outros senhores. Você vê que a luz está chegando, né? A solução está chegando. Tem um ano já que começou, ou mais, né, seu João? Foi a partir de março que isso começou, já estava aí rolando, mas não tinha um alarme nenhum. Mas hoje a gente sabe que tem um remédio, né? Porque antes não tinha. Então a gente ficou meio que perdido nessa situação toda. Então a gente vê, finalmente está chegando, né, o socorro. E é isso, eu não sei se tem alguma coisa a ver com o assunto, mas foi que me tocou para falar. Boa noite para vocês. Janaína, a gente pode aproveitar o que você está falando, tá? E pensar da seguinte forma também, né? Acrescentando aí. A sua alegria de estar relatando isso significa a esperança, tá, em dias melhores. Por quê? Do jeito que estão colocando as coisas aí, né, usualmente,
só se fala em catástrofe, só catástrofe, só catástrofe. E dentro do entendimento espiritual que a gente está buscando, não existe catástrofe, tá? Existem consequências, tá bom? Então, vamos lá. A consequência que pode gerar catástrofe: descaso, falta de respeito, pensamentos desarmônicos, pensamentos de medo, né, de fuga, de ódio. Isso sim gera catástrofes, tá? Então é preciso que a gente tenha o quê? Pensamentos de esperança, de otimismo, de valorização da vida. Isso alimenta o quê? Isso alimenta a paz nos corações. Isso alimenta, é redundante dizer, mas alimenta a esperança, tá? É o que vocês procuraram fazer, alimentar a esperança no coração do velhinho lá, para que ele fosse, e ele foi. Então, nós, né, precisamos entender isso. O que é o melhor a fazer nas horas mais difíceis? Manter a calma, a esperança, tá bom? Porque isso vai resolver o problema, isso vai transformar o mundo, tá? O contrário só vai trazer desgraça, o pessimismo, isso, mais aquilo, tudo que é ruim, tudo que se pratica mais hoje em dia ainda, infelizmente, tá? Só vai trazer desgraça, só vai trazer dor, sofrimento, angústia, tá? Só que as pessoas não pensam assim, não querem pensar assim, na grande maioria elas não querem. Elas preferem o primitivismo, elas preferem dar vazão à confusão, ao medo, à intriga, à briga, bate-boca, né? Porque assim elas acham que se sobressaem, entendeu? E não é nada disso, não é nada disso, tá? Tem que ser mesmo otimista, não importa o que está lá na frente, o que pode vir a acontecer. Eu sou um espírito, o espírito não morre, né? Espírito vai, perde um corpo, daqui a pouco ganha outro, nova existência, e vai continuar o seu processo de aprendizado, de crescimento. Então a gente tem que passar essa imagem da esperança, da alegria, do que vai ser melhor mesmo, e vai. A lei divina é uma só, a lei divina é lei de progresso, é lei de compensações, né? Quem busca o bem vai ter a compensação do bem maior, tá? Então a gente tem que ir atrás disso. Aproveitando aí o que você falou, né? Você pensa que pode não ter nada a ver, mas tem. Depende de como a gente vai interpretar também. Mas tem muito a ver, sim, tá? Então parabéns para vocês que souberam levar a boa palavra a quem precisava ouvir. Boa noite, gente. Queria aproveitar e também contribuir um pouquinho, né, com tudo isso que está sendo colocado hoje. Acho que não tem como ouvir o estudo de hoje e não pensar um pouquinho na ideia da psicossomática, né? A psicossomática, ela é um estudo interdisciplinar que vai falar exatamente do adoecimento físico a partir dos nossos adoecimentos emocionais, né? Tudo aquilo que passa pelo ponto de vista psicossocial da vida da gente e que às vezes vai adoecendo a gente, intoxicando a gente com raiva, com angústia, com mágoa, com ódio. E a longo prazo, essa intoxicação começa a ser química, né, neuroquímica, ela vai fazer um adoecimento fisiológico, um adoecimento orgânico. E nesse momento de pandemia, que a gente está discutindo tanto a questão da imunidade, né, muito para além do vírus, né, a gente já adoece normalmente pelo que a gente produz enquanto emoção, enquanto afeto. E nesse momento de pandemia, que a gente fala tanto da nossa imunidade, do nosso sistema imunológico, a gente conseguir parar, olhar para a gente enquanto sujeito, né, enquanto indivíduo. O que a gente está fazendo com o que chega até a gente? A gente não tem muito como escolher o que chega. Muitas vezes a gente não consegue nem escolher nada do que chega até a gente, mas é nossa inteira responsabilidade escolher como vai ficar dentro da gente aquilo que chegou. Né? Sei que às vezes é inevitável no primeiro instante a gente não lidar com indignação, com surpresa. A gente é humano, né? E aí é claro que esses sentimentos vêm. Mas é claro que a gente também conseguir pensar o que a gente está fazendo com isso, a maneira com que a gente está alimentando esses sentimentos dentro da gente, está diretamente ligado à nossa imunidade e à maneira com que a gente vai ou não adoecer.
E aí, ouvindo tudo isso que João falou hoje, Marcos também, agora acho que Janaína, né, a colega aí pôde acrescentar, eu acho que não tem como não tem como para mim, não pensar na psicossomática e o quanto isso tem total inteira ligação com o espiritismo, com a espiritualidade, né, enfim. E aí era um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês. Muito bom, Tiane, obrigado. Isso está diretamente ligado à nossa autorresponsabilidade, né? A gente está preocupado em criticar, em apontar, né? Da nossa visão para fora, e a gente acho que tinha que conseguir, né, virar esse disjuntor e olhar para dentro. Penso eu que quando nós cuidarmos direitinho do micro, né, do nosso quadrado, cultivar o meu quadrado, limpar meu quadrado, né, manter ele harmônico, se cada um cuidar desse micro, a coisa flui com uma naturalidade tremenda. Mas a maioria de nós, né, encarnados aqui, ainda estamos com uma dificuldade danada de acessar o processo. E aproveitando que tem 2 psicólogos com a tela aberta aqui, né, a Etienne e o meu amigo Donizete, lá de Cambuquira, a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro, né? Olhar para fora é muito mais fácil e confortável do que, né, pegar aquele espelhinho, como o Paulo diz lá em Cambuquira, né, Doni? Adentrar o salão dos espelhos e promover a melhoria interna, né? Essa coragem que eu acho que é o grande gatilho que a gente precisa ter para cuidar desse nosso quadrado, ao invés de estar preocupado com o vírus lá na China, ou o presidente, ou a oposição, se é Coronavac, se é AstraZeneca. A gente tem que primeiro cuidar do nosso jardim, né, do nosso quadradinho aqui. Vai facilitar demais o processo de entendimento do macro depois. Costumo dizer, Marcos, que a gente, por desconhecer, né, e porque num primeiro instante é novo, e o novo às vezes assusta um pouquinho, a gente acha que é mais fácil a gente não olhar para dentro, né, olhar para fora, e com isso a gente não entra em contato e não discute a nossa responsabilidade com o que a gente faz, né? Mas quando a gente começa a olhar para dentro, e que a gente começa nesse processo, né, de autocrítica, esse processo de elaboração, de autoconhecimento, a gente descobre que ele é mais fácil, ele é potente, mas a gente demora a aceitar, né? Até porque no primeiro instante é assustador, a gente ainda tem uma cultura que nos ensina a olhar para fora e responsabilizar o outro pelo que é nosso, mas quando a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, de responsabilização, a gente descobre que ele é mais fácil. Só é, às vezes, assustador, mas é mais fácil. E muitas vezes dói, né? Muitas vezes dói. Dolorido, né? Quando dói, então você volta com aquilo para dentro do baú, né? Volta para debaixo do tapete. E por aí vai. A gente só limpa, para limpar a ferida, ela precisa doer. Para fazer asepsia, não dá para ser indolor, né? Verdade. Donizete queria falar, João. Deixa ele agora, tá à vontade. Seja bem-vindo, Doni. Pessoal, desculpa aí, eu tenho uma dicção um pouco diferente, né? Eu vejo assim, eu gostei muito dessa posição, João, acho que veio assim, num momento muito oportuno, mas eu penso muito que quando encarnamos, a gente passa a viver como ser humano, né? E como ser humano, a gente não quer ficar doente, a gente não quer envelhecer, a gente não quer morrer, enfim, nós não queremos deixar a matéria. É muito comum esse apego, né? Essa intimidade com tudo isso que é material e, como consequência, o espanto que nos traz quando nós somos invadidos com as ameaças, né? A ameaça da doença, a ameaça enfim, todo tipo de
impulso que pode vir externamente e nos afetar. E deixamos de viver como espírito encarnado, né? Então, nós temos essa tendência muito grande, né? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso como encarnado? Mas o que eu faço com isso como espírito encarnado, né? Como humano, a gente tem toda essa escolha, né? Deveríamos ter um discernimento maior sobre as nossas possibilidades de entendimento mental diferenciado, sim, né? Mas isso leva tempo. E vamos todos labutar, a prova está aí, tem um governador, né, em cima de todo esse processo que nós passamos, e a gente fica aborrecido, né, por vermos assim as pessoas não entenderem realmente essa mensagem do alto, não entenderem assim, no que eu preciso mudar para eu melhorar essa situação, pelo menos para mim nesse momento e para os meus familiares, né? Nós acabamos adoecendo com a família, né? Quando a gente tem um processo eminente, né, de dor no âmbito familiar. E eu percebo assim, que é a escolha disso, né? E as pessoas que não estão preparadas, elas escolhem ficar doentes juntas, elas escolhem piorar as condições dela. É por isso que existem esses mensageiros do bem, né? E essas pessoas hoje encarnados, né? Para poder facilitar essa mudança aí do nosso planeta. É isso aí que eu queria trazer com vocês. Obrigado aí pela oportunidade, né? E para mim vem essa reflexão, né? Como eu estou contribuindo nesse momento, né? Não adianta eu ter palavras bonitas, ter pensamentos, né, que não sejam deletérios, mas efetivamente como eu estou contribuindo para ajudar nesse processo. Qual é a parte que me cabe, né? Porque às vezes o João colocou aí, fica culpando o outro, né? E não nos perguntamos, tá, mas o que eu tenho que fazer para ajudar, né? O que eu preciso fazer para melhorar? Porque eu bom, né? Eu ajudo mais gente, o doente não cuida de outro paciente, né? Eu preciso estar com a saúde mental bacana. Obrigado, hein? Show, Doni. Seja bem-vindo sempre, viu? João, quer falar alguma coisa? Ou alguém mais quer participar? Fique à vontade, tá? Só abrir o microfone e participar conosco. Não, rapidamente agradecer aí a participação do irmão, né, Doni? Tá? Mas vamos lá, porque a gente tem aí uns 10 minutinhos aí, Marquinhos. Deve ter pelo menos umas 2 pessoas aí querendo falar, né? Vamos lá, pessoal, fiquem à vontade de participar, tá? Sem empurrões, um de cada vez. Ou fica acanhado, João. Cheio de ideias e pensamentos e não dividem. Chama nominalmente aí que vai aparecer alguém. Vai lá. Você falou para chamar a Marcinha, é isso? A Marcinha poderia participar agora? Pois é, né? João, eu queria bem que você falasse mais um pouquinho sobre a frase que eu anotei aqui. Morrer não significa desencarnar imediatamente. Fala mais um pouquinho sobre isso. Isso me assusta. Pois é, né, Marcinha? Isso aí assusta todos nós, tá? Bom, partindo do princípio, eu já falei isso, partindo do princípio que o que morre é o corpo físico, somente ele morre, né? Entendendo assim, nós estamos falando de corpo físico, corpo espiritual e espírito, tá? O corpo espiritual, ele sobrevive à morte do corpo físico. O corpo espiritual acompanha o espírito para onde o espírito queira ir ou possa ir, certo? Se confunde os dois
no sentido de andarem lado a lado. Tá? Então vamos lá. Quando o corpo físico morre, tá? É um assunto aí da medicina, né? A Patrícia que deveria explicar pra gente aí quando que realmente o corpo físico morre, tá? É assunto aí que envolve, né, a questão cardíaca, a questão cerebral, né? É mais assunto técnico. Mas quando o corpo físico realmente morre, tá? Não quer dizer necessariamente que o espírito esteja desencarnado completamente. Pode ser que ele leve horas para desencarnar completamente. Pode ser que ele leve até dias para desencarnar completamente. A gente sempre cita os casos mais graves, né, para entender mais rápido. Quando que uma pessoa desencarna rápido? Normalmente, quando ela é uma pessoa mais justa, mais humana, pensa no bem, pratica o bem com frequência, tá? Ela tem uma religião, ela tem bons hábitos, ela é muito amada por muitas pessoas. Então essas pessoas desencarnam rápido. O corpo morre, o desencarne é bem rápido, tá? No máximo vai levar alguns minutos, no máximo. Por que demora um pouquinho? O corpo perispiritual, né, ou seja, ele junto com o seu espírito, né, eles estão ligados aí, o corpo perispiritual ele está ligado ao corpo físico através de ligações muito, mas muito sensíveis, tipo assim, mais sensíveis que um fio de cabelo. E são muitas ligações, não são poucas não. Se o espírito para reencarnar, ele tem que reencarnar, ele tem que se ligar, melhor dizendo, célula a célula, molécula a molécula de um corpo físico, para desencarnar é o mesmo processo. Ele vai se desligar célula a célula, molécula a molécula, né? Normalmente se fala célula a célula. Quantas células nós temos? Simplesmente trilhões delas, né? É muita coisa. Então você imagina que o processo de desencarne, o processo de desligamento é lento. Ele é mais rápido quando você tem boas virtudes, né? Quando você se esforça muito para se espiritualizar, de uma forma geral é isso, tá? Então você tem um desligamento mais rápido, mais fácil. Os fluidos vitais que mantêm o corpo físico vivo, tá? Eles precisam se enfraquecer muito. Então, por exemplo, um velhinho, né? Quanto mais velho a criatura, tá? Ele vai tendo mais tempo para os fluidos vitais enfraquecerem, portanto, o desligamento dele é muito mais fácil. Tanto é verdade que a gente encontra por aí muitos velhinhos que dizem estar vendo antigos parentes, antigos amigos já desencarnados ao lado dele, conversando com ele, e a gente pensa que o velhinho está caduco, né? Caduco nada. Na verdade, ele está mesmo vendo, ouvindo, porque ele está se desligando lentamente do corpo físico. Então ele é capaz de ver e de ouvir, sim. Tá? E isso é de um entendimento assim, bem legal, né? Bom, e quando você comete um suicídio? Ou quando você sofre um acidente aí nas estradas da vida, de um avião, de um trem, qualquer coisa assim, que não estava no seu projeto reencarnatório. Simplesmente você estava lá quando aconteceu. No caso do suicídio, né, você premeditou. É pior ainda, né? Então acontece uma morte repentina que não estava no seu projeto, o que vai acontecer? Você está com um corpo físico cheio de fluido vital, certo? Então isso significa que se você não tiver uma ajuda por merecimento seu, se você não tiver uma ajuda dos benfeitores espirituais na hora do desenlace, você poderá ficar muitas horas preso ao corpo físico que já morreu. Então o seu desencarne é muito lento. Tá? Se for um suicida, pior ainda. Porque o suicida, já que ele premeditou e é um crime, né, terrível perante as leis divinas, né, dizem que a gente não deve estar falando muito isso, né, porque tem casos e casos, né, não pode generalizar. Mas assim, mas como é um crime perante as leis divinas, né, um crime duro, vamos dizer assim, o espírito às vezes é comum acontecer dele levar aí semanas para conseguir se desligar do corpo, né? Por quê? Porque ele vai ficar, pelo menos mentalmente, ele vai continuar ligado ao corpo de
de maneira como se fosse fisicamente falando, tá? Tudo por conta dos fluidos que são muito fortes, né? Que não se diluem assim de uma hora para outra, tá? Tem muita coisa para se falar sobre isso, tá? Não é tão simples assim não, mas tentando resumir a coisa, tá? Então você fica, pela sua insubordinação perante as leis divinas, por ter tido medo às vezes de encarar dificuldades, por ter tido muito desespero ante uma doença grave, né? A perda de uma pessoa muito querida, você comete um suicídio, é uma situação delicadíssima, tá? Onde as ligações do corpo espiritual com o corpo físico vão ser difíceis de ser rompidas, certo? Então, e outra coisa, né? Você vai ter ajuda sempre dos bons espíritos, mas veja lá, os bons espíritos não podem interferir naquilo que você semeou, tá? Nós temos então relatos, né? Eu não sei se foi o mesmo que eu usei aqui no estudo de semana passada ou retrasada. Nós temos relatos da pessoa que cometeu o suicídio e o espírito que estava por perto, que podia ajudar, não pôde ajudar. E ele falou, claro que eu não pude, porque o suicida estava com aquilo tão construído na mente dele, e ele queria tanto cometer, que ele impossibilitou qualquer ajuda, qualquer socorro, né? Então, mesmo antes do corpo físico, mesmo antes do corpo físico ter todo o fluido vital diluído, né? Espíritos obsessores já estavam carregando o suicida e ainda por cima usufruindo daquele fluido vital dele. Quer dizer, então tudo isso dificulta o desencarne, tudo isso faz com que o desencarne seja lento, demorado, sofrido, tá? Então, de um lado, se espiritualiza, se procura entender o verdadeiro sentido da vida física, procura entender o que o Cristo quis ensinar sobre, né, a nossa realidade espiritual, que somos seres criados por Deus, portanto, né, temos uma destinação muito maravilhosa, né? Então, se a gente procurar entender isso, nós vamos enfrentar as dificuldades, os desafios da vida com mais facilidade um pouco. E isso facilita na hora da morte do corpo. Tá certo? Mas como a maioria mesmo, né, no planeta, como a maioria não tem esse conhecimento, não tem essa busca, não querem às vezes nem saber disso tudo, fica vivendo muito em função, né, de coisas que não são tão boas, entendeu? Cultuando pensamentos, atitudes não boas. E tudo isso, é claro, vai dificultar o desenlace, né, que chama-se de desencarne no meio do vocabulário espírita. Você encarna para viver no corpo, você desencarna para se libertar dele, tá? Então essa libertação pode ser muito difícil para quem realmente não está entendendo ainda as coisas, e principalmente para os que não querem ter coragem de enfrentar os desafios que a vida impõe, tá? Principalmente aí. Ajudou? Muito, João. Obrigado. Gratidão. Continuar a semeadura. Mas alguém aí querendo participar? Até mesmo porque nosso horário, né, João, está chegando ao fim. Mas tiver mais um aí na necessidade aí de falar alguma coisa, deixa eu falar. Tá joia. O Robson queria falar, mas a Janaína tirou a vez dele. Robson, ainda dá tempo, meu amigo. Robson. Ele tá quietinho aqui, Marquinhos. Não, deixa a Marcinha falar mais um pouquinho. Tá certo. Mais alguém? Então vamos finalizar, João. Então é isso, né? O importante mesmo, o ponto, né, de
de equilíbrio aqui para a gente fechar o nosso assunto de hoje, tá, gente? É que todos nós, como somos filhos de Deus, Pai Criador do Universo, tá? Todos nós temos o merecimento, tá? De sermos auxiliados, independente dos erros que venhamos a cometer, maiores ou menores, mais constantes ou não. Mesmo assim, nós temos, por sermos filhos de Deus, tá? O mérito de recebermos ajuda sempre. Agora, quando nós fazemos a nossa parte, que é fazer sempre o melhor que pudermos, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, de acordo com o amadurecimento que a gente tenha, tá? Então, quanto mais a gente fizer o melhor, que a gente saiba que deve e que pode ser feito, mais méritos nós teremos. No caso aí de receber ajudas espirituais, tá? Então, vamos lá. Repetindo a frase anterior, o bem ou o mal que me acomete são semeaduras minhas, tá? Se eu souber semear, eu vou colher o bem. Se eu vacilar na semeadura, eu posso vir a colher o mal. Então, o bem ou o mal que me acontece são semeaduras minhas. Então, aquele que busca, se esforça, se dedica mais na semeadura do bem maior, tem muito mais méritos para ser ajudado com muito mais frequência em muito mais situações. É lei divina. Entendeu, gente? É lei divina. Não é invenção nossa, não. É lei divina. Tá? A cada um segundo as suas obras. Não há exceção para isso. Tá? Para isso não tem exceção. A cada um segundo as suas obras. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então a gente tem que saber semear. Tá? Então, em qualquer situação de trabalho, de família, de vida pessoal, né, de doença, disso, daquilo, certo? Em primeiro lugar, vai ser analisada a nossa semeadura. Os espíritos não são mágicos, eles são trabalhadores. Então, eles investigam, eles analisam para saber o que fazer, como fazer e a hora certa de fazer, certo? Quando é preciso deixar a gente passar por uma dor, eles deixam, porque a dor vai ser útil para nós lá na frente. Então, eles deixam. Quando é preciso nos livrar de uma dor, né, eles nos livram, porque a gente merece, tem merecimento para não precisar passar mais por aquela dor que pode vir a acontecer. Então, eles nos protegem, nos livram, certo? Eu cito, por exemplo, em 1918, gripe espanhola no Brasil. Dr. Bezerra de Menezes fluidificava a água, ele já era espírito. As pessoas pediam em oração, ele fluidificava a água e aquela água fluidificada não permitia que a pessoa pegasse a gripe espanhola de 1918. A gente tem relatos disso, confiáveis. Tá? Então, isso é para a gente saber que os que têm merecimento, os que buscam, os que batem a porta do amor divino, serão atendidos, tá? Mas tem aqueles que o próprio Eurípides Barçanufo, citado aqui hoje como um grande benfeitor espiritual e muito próximo a Jesus, ele era um farmacêutico, um médico, ele era tudo ao mesmo tempo, né? E era simplesmente um professor, na verdade. Mas ele era tudo ao mesmo tempo pela faculdade mediúnica fantástica que ele tinha, e ele ajudou um monte de gente a sobreviver da gripe espanhola em 1918. E ele veio a desencarnar da gripe espanhola de 1918. Mas por quê? Porque estava no projeto reencarnatório dele. Ele veio para cumprir uma missão de poucos anos, 38 anos de vida. Cumpriu perfeitamente a missão dele. E morreu salvando vidas, né? Assim como muitos médicos também morrem salvando vidas. Então, quando chega o momento, né, que a espiritualidade vê que está cumprida a tarefa ou já pode voltar para a pátria verdadeira, vai acabar acontecendo. Tá? Mas, de qualquer forma, independente do que aconteça, a ajuda espiritual está lá, muito forte, muito grande, disponível para todos nós. Tá certo? Assim como, né, Marquinho, a gente vai a uma casa espírita, a um terreiro de umbanda, a uma casa daqui, a uma casa de lá, não importa. Assim como a gente vai lá pedir socorro, pedir ajuda, eles não negam, certo? Não é negado. Por quê?
porque há necessidade da ajuda espiritual para todos nós. Agora, se eu vou saber aproveitar a ajuda que eu estou recebendo ou não, é problema meu, né? Aí é problema meu, se eu aceito, se eu vou seguir as orientações ou não, se eu vou fazer, se eu vou me modificar, se eu vou mudar meu pensamento, minhas atitudes, tudo isso é problema meu. Mas eles estão lá. E se eu pisar na bola, me arrepender e voltar lá, eles vão me atender com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Entendeu? Então é isso, a ajuda espiritual é algo natural, é algo da lei de Deus, é algo que precisa acontecer. Os que podem mais têm a obrigação moral de ajudar os que precisam, estão, no caso aí, né, com menos recursos, com menos conhecimentos e tal. Tá, gente? Então, fazendo então a prece, agradecendo ao Pai misericordioso, com esses pouquíssimos conhecimentos que estamos adquirindo aos pouquinhos, que não nos dá nenhum direito de dizermos que já sabemos de tudo, já estamos preparados, nada disso. Reconhecemos, Pai, que temos uma caminhada muito grande pela frente. Os pequenos passos que estamos dando são importantíssimos, mas ainda é o começo. Os desafios que surgem, Pai, sabemos que não serão os últimos, que não serão os maiores. Lá na frente teremos muito mais desafios, muito maiores, porque estaremos mais preparados, se assim soubermos aproveitar os desafios de hoje. E assim, de passo em passo, de caminhada em caminhada, de conquista em conquista, vamos crescendo, vamos nos fortalecendo, vamos nos habilitando para aprendizados novos, para provas mais difíceis, que no fundo, apenas estarão nos impulsionando cada vez mais a novas buscas, a novas conquistas, a novas vitórias. Para que realmente construamos e saibamos vivenciar e aproveitar essa verdadeira felicidade, que é fruto de muita luta, que é fruto de muitas vitórias sobre muitos desafios. Mas o lado bom das lutas são as conquistas verdadeiras, imortais, que jamais serão tiradas de nós. Portanto, nossa vitória espiritual, nossa conquista da elevação espiritual é algo que ninguém poderá tirar de nós. Ninguém. Somente quando estivermos despreparados, teimosos, negligentes, é que nós permitiremos que alguns irmãos encarnados ou desencarnados venham a interferir em nossa caminhada, retardando a nossa visão límpida e clara da realidade futura que nos aguarda. E assim, muito agradecidos, pedimos permissão e vamos encerrar nossa atividade de hoje. Que assim seja. E assim será. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo que participou. Mais um estudo. Sempre muito bacana. A gente sempre soma conhecimento, né? Quando a gente divide aqui o que a gente tem já guardado dentro de nós. Muito obrigado, viu, pessoal? Até terça que vem, se Deus quiser. Uma boa semana para todo mundo. Um beijo grande. Assim